O Jornal Nacional apresenta nesta semana entrevistas com os principais candidatos à presidência. Ontem foi ouvido o candidato da coligação PPS, PTB, PDT, Ciro Gomes. Hoje está conosco o candidato Antony Garotinho, do PSB. Amanhã nós entrevistaremos José Serra, do PSDB, PMDB, e na quinta-feira fecharemos essa primeira rodada de entrevistas com Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT e do PL. A ordem das entrevistas foi decidida em sorteio e uma nova rodada está marcada para o fim de setembro. Os candidatos pediram que nós registrássemos no ar que eles não usarão as entrevistas, nem partes delas, na propaganda eleitoral obrigatória na TV. O tempo de cada entrevista é de 10 minutos, com tolerância máxima de 30 segundos. Se o candidato ultrapassar esse tempo, a entrevista será interrompida para não prejudicar os outros candidatos. Boa noite, candidato Garotinho. A primeira pergunta que eu lhe faço é a seguinte: o senhor deixou o governo do estado do Rio de Janeiro, depois de 3 anos e 3 meses de governo, deixou com índice de aprovação muito alto, mas com grande parte das suas obras mais importantes inacabadas. Certamente em 3 anos o senhor não fez tudo o que imaginava ou planejava fazer para o estado do Rio. O senhor não considera prematura essa saída para enfrentar um desafio grande como a presidência da República? Olha, em primeiro lugar, boa noite para você, Bonner. Boa noite, Fátima. Boa noite a vocês que estão assistindo essa entrevista em casa. Eu acredito que o desejo que eu tenho no meu coração de fazer pelo meu país aquilo que o Brasil hoje precisa, um governo de decisão, que tome medidas a favor da grande maioria da população, me motivou a não buscar um interesse pessoal. Eu confesso que, pessoalmente, seria mais cômodo continuar governador do Rio de Janeiro, tentar uma reeleição com 88% de aprovação. Mas eu não estou na vida pública para buscar o meu interesse pessoal. Mas não o frustra, como político, deixar o governo sem concluir algumas obras grandes, obras como, sei lá, o saneamento da Barra da Tijuca? É uma obra grande que não foi concluída. Isso não o frustra como político? Olha, eu tenho convicções que a governadora que me sucedeu, deixei para ela todas as condições para que ela continue essas obras. Se por incapacidade gerencial ou qualquer outro problema ela não levar adiante, eu tenho certeza que a governadora que vai sucedê-la levará adiante. Eu acho que nesse momento, colocar a minha candidatura como uma alternativa para o Brasil, uma alternativa de fazer um governo de mudanças, mas sem ódio, sem radicalismo, um governo que devolva ao país esperança, otimismo, é tudo o que eu quero e acho que é tudo que o Brasil precisa. Candidato, a segurança pública foi o carro-chefe da sua campanha para o governo do Rio e a situação hoje ainda é gravíssima. No que o senhor acha, onde o senhor acha que o senhor errou? Olha, eu investi muito em segurança pública e vocês são testemunhas. Eu aumentei em 50% o efetivo da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Eu comprei 3.000 novas viaturas para a polícia, treinei os policiais e dei, em média, um aumento de 70% para os vencimentos dos policiais. Então, onde é que está o problema? Pus para fora mais de 1.000 policiais corruptos. Houve uma certa melhora. Ninguém pode duvidar que, em relação a 100 dias atrás, a situação se deteriorou no Rio de Janeiro. E, na minha opinião, foi a quebra de um princípio fundamental em segurança pública, o princípio da autoridade. Agora, candidato, então o senhor não acha que esse esquema que foi montado pelo senhor teria sido muito frágil para que em apenas 3 meses ele desmoronasse assim? Veja, o princípio da autoridade basta um gesto, uma palavra, uma postura mal colocada. Que gesto seria esse, candidato? Eu diria que a presença de um secretário de Segurança Pública que mal conhece o Estado e a geografia da cidade do Rio de Janeiro é um fator fundamental para esse clima que nós estamos vivendo hoje aqui no estado do Rio e que é bem diferente do que acontecia 100 dias atrás. Agora, no caso dos traficantes de drogas, o senhor entende que a nomeação de um secretário com essas características desencadeou um processo de liberação? Eles disseram, então agora vamos começar a atacar e a barbarizar pela cidade? Porque a pergunta eu faço porque ainda no seu governo, o repórter Tim Lopes realizou, nós exibimos e foi premiada a reportagem sobre feira de drogas. Foi no seu governo ainda. Na ocasião, houve a prisão, inclusive, de alguns dos bandidos que ali apareciam. Um deles
fugiu da cadeia pela porta da frente, estão todos soltos no momento. Quer dizer, será que este é um problema tão recente assim, de apenas 100 dias? Olha, eu não disse que não havia problemas. Agora, havia respeito à autoridade policial. Meu secretário de Segurança Pública, o coronel Josias Quental, um homem que durante 30 anos serviu a corporação, um policial íntegro, ele tinha um planejamento de segurança pública. Agora, o mais lamentável é que policiais que eu afastei da banda podre da Polícia do Rio de Janeiro tenham voltado e ocupado posições de comando na Secretaria de Segurança. Isso, para a tropa, é muito ruim. Fátima, vamos prosseguir com Vamos, alguns eu queria outros conversar temas. agora com o senhor para a gente mudar um pouco de assunto sobre o salário mínimo. O senhor promete para maio um salário mínimo de R$ 280, caso eleito. E a gente sabe que a Previdência, todo mundo fala, a Previdência tem grandes problemas, um déficit enorme de 17 bilhões nos trabalhadores normais e no setor público, um déficit até maior, 3 vezes maior. Como é que o senhor vai fazer para essa Previdência não quebrar de vez? Fátima, Bonner, vocês estão nos assistindo em casa. Como é que o país pode viver com 50 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza? Só existe um mecanismo de distribuição de renda efetivo, capaz de acabar com essa miséria, com essa desigualdade que há hoje no país, gritante, que choca as pessoas. É o salário mínimo. Ele pode chegar diretamente a cada lar. A questão da previdência social, que é grave e que precisa ser tratada, ela pode ser enfrentada de várias formas. Primeiro, levantamento da própria Previdência mostrou que de cada 4 aposentadorias concedidas, uma é fraudada. Dos 71 milhões de trabalhadores economicamente ativos, apenas 29 contribuem para a Previdência Social. E claro que aumentando o valor do salário, nós vamos aumentar também o valor da arrecadação da Previdência Social. Agora, candidato, o senhor está prometendo para maio. Não seria muito pouco tempo, de janeiro a maio, para o senhor corrigir esses problemas históricos do salário mínimo? Mas também então, há a possibilidade de nós remanejarmos recursos do orçamento de áreas que não são prioritárias para o salário mínimo. O salário mínimo é vital. E, aliás, essa não é uma promessa minha. Dar $100 de salário mínimo para o trabalhador brasileiro, eu estarei cumprindo uma promessa que Fernando Henrique fez e não cumpriu. Agora, candidato, o senhor fala em remanejamento de orçamento, mas o fato é que o orçamento hoje ele é contingenciado, ou seja, numa tradução para o público, muito do orçamento tem uma destinação obrigatória por lei. Né? Tem a questão da educação, por exemplo. Saúde. Saúde. E como é que o senhor faz? Qual é a manobra que o senhor tem ali dentro? Mas eu garanto a você, e eu tenho certeza que o telespectador que está assistindo, ele vai ficar muito mais satisfeito, muito mais feliz em ver uma obra de estrada, que muitas vezes é superfaturada, deixar de ser feito, para que os trabalhadores do Brasil tenham um salário decente. Como é que você imagina, William Bonner, como é que você, trabalhador brasileiro, imagina que a 11ª economia do mundo tem um salário menor do que o Uruguai, menor do que o Paraguai. Então essa é a nossa prioridade. Nós não abriremos mão disso. Correto, candidato. Agora, esse tipo de modificação orçamentária depende também de aprovação do Congresso, não é Sim. isso? O senhor é de um partido que pode ser considerado pequeno dentro do Congresso Nacional, o PSB. Como é que o senhor se prepara para conseguir apoio dentro do Congresso para negociar esse tipo de situação? Eu tenho certeza que os deputados não ficarão insensíveis a esse grave problema que atinge a maioria dos trabalhadores brasileiros. Só queria mais uma coisinha. Se fosse tão simples assim, o senhor não acha que qualquer político gostaria de ter no seu currículo o fato de ter elevado significativamente o salário mínimo, ou então de ter resolvido a questão da Previdência? Quer dizer, até hoje, por que então não teria sido feito? Você deve perguntar a outras pessoas, porque eu no Rio de Janeiro fiz. O senhor acha que Você então sabe realmente... que aqui no Rio de Janeiro, quando a lei foi autorizada, eu permiti que o Rio de Janeiro tivesse um piso salarial diferente de todo o Brasil. Tudo o que acusavam que ia dar errado, não deu errado. A indústria do Rio de Janeiro não andou para trás, não quebrou a economia do Rio de Janeiro. Pelo contrário, a economia do Rio de Janeiro cresceu quando houve a flexibilização para que cada estado estabelecesse o seu salário. Mas o Rio já tinha, àquela altura, renegociado sua dívida. A questão previdenciária no Rio é uma questão diferente da Previdência Federal, por assim dizer. Não é isso, candidato? Não. Eu acho que cada caso é um caso. E para este caso do salário mínimo, há jeito. Olha, você sabe que eu sou uma pessoa que tem muita fé em Deus, muita fé no meu país e no povo brasileiro. E eu tenho certeza que o que o Brasil precisa é de um presidente assim. Por isso eu estou me dispondo a colocar a minha candidatura e tenho confiança que esse salário mínimo
vai movimentar o comércio vai vender mais, o comércio vendendo mais vai aquecer a indústria e nós vamos sair desse ciclo de miséria e vamos entrar numa era de prosperidade. Candidato, o senhor censurou a exibição de algumas gravações feitas de conversas telefônicas suas que seriam usadas possivelmente contra o senhor. Por que a censura? Depois liberei. Elas foram liberadas. Mas não para todos. A Globo ainda. pode usar? Hã? A Globo pode usar? Eu liberei aquelas que não continham nada de caráter pessoal das pessoas que foram gravadas. Isso vale para a TV Globo também? Isso vale para todos aqueles que mostrarem o conteúdo das gravações e se elas não tiverem nada de pessoal, eu teria o maior prazer de liberar. Porque o que houve é que esse cidadão que responde a 39 processos, inclusive 2 condenações por sonegação fiscal e falsificação de notas frias, ele gravou conversas íntimas de colaboradores meus, conversando assuntos pessoais. Longe do nosso interesse utilizar essas partes. Então está assumido um compromisso, nós vamos mostrar. Antes de encerrar, nós precisamos fazer ao senhor a última pergunta, porque o tempo está se esgotando. Fátima. Eu gostaria que o senhor dissesse o que o senhor não pôde fazer no Rio de Janeiro e o que o senhor gostaria de fazer assumindo a presidência do Brasil. Eu quero construir um amplo programa de casas populares, usando o dinheiro da caderneta de poupança e do fundo de garantia. Nós precisamos ter uma política habitacional firme no nosso país e quero fazer um amplo programa educacional para os nossos jovens. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Nacional. O candidato Antônio Garotinho foi o nosso convidado de hoje. O segundo, amanhã, na ordem decidida por sorteio, será a vez de ouvirmos o candidato José Serra, da coligação PSDB-PMDB. Uma boa noite para todos vocês. Boa noite, candidato. Boa noite, até amanhã. Boa noite.